boa tarde. Espero que cada um esteja bem. Eu vou dar alguns minutinhos, alguns segundos na verdade, só para a gente receber as pessoas que estão entrando nos próximos instantes. Eu, enquanto isso, agradeço todos vocês por estarem aqui e dispostos a escutar essa expressão, esse relato, essa contação de história real que acontece aqui no santuário, que aqui recebe voz, mas na verdade não acontece só aqui. A parte do amor, do resgate, sim, acontece em outros lugares também. Mas essa contação de história, de assuntos que estão em todo o mundo, de desdobramentos que estão acontecendo aqui e agora, nessa esfera. Vou pedir enquanto as pessoas chegam, só para a gente se concentrar um pouco, para a gente disponibilizar o nosso coração para o que vai ser dito aqui. Às vezes a gente recebe só aqui no mental, e no mental sempre a gente consegue lidar muito bem com as informações. Como a gente tem vivido com muito bloqueio, a gente geralmente não deixa a informação descer para o coração. E geralmente é assim que a gente sabe das coisas, mas não age condizente com o que sabe. Então, esses momentinhos aqui de reflexão, eu gostaria que a gente, enquanto as pessoas todas chegam, que a gente simplesmente parasse para pensar um instantinho, para meditar sobre suportar o que a gente sabe. Como é que a gente suporta o que a gente sabe? E para falar sobre tudo isso, eu vou começar com uma música que fala de medo, o medo que a gente tem de mudar, o medo que a gente tem de não consumir mais proteína, porque a gente acha que isso só está no mestre animal, ou o medo da falta de cálcio. Quero também que a gente interiorize o medo das crianças que fazem passagem como mestra Aini, sem terem conhecido a própria mãe. E que no último momento gritam mãe para o universo inteiro, pedindo essa manifestação benevolente. E que a gente, às vezes até por inocência, nem por maldade, tira esse privilégio delas simplesmente consumindo leite, consumindo carne. Porque tudo isso está muito entrelaçado. Não existe uma indústria e outra indústria. Existem as duas coisas, outra vez, concatenadas. E a gente precisa conscientizar tudo isso. Então, de novo, queria que a gente se livrasse desse medo e, através da nossa libertação, do nosso medo, que a gente irradie para outros seres que estão sofrendo apavorados, porque pensam que pessoas como vocês não estão ouvindo os gritos de agonia deles. Bem-vindo todos e gratidão por estarem aqui. Eu sinto medo me convidando a mergulhar nas profundezas de meu ser.
mas eu confio na luz que me trouxe aqui. Transformo o medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya. Bem-vindos todos vocês. Na mitologia hindu a gente tem Shiva, que ele é o final, mas ele também é o começo. Ele é o destruidor, mas é o que abre porta para o novo. Eu gosto de pensar assim sobre Mestre Aini, que ela abriu uma porta de saída para entrar num outro lugar de merecimento dela, num outro lugar onde aqui na Terra a gente precisa se esforçar muito para canalizar e manifestar. Eu tenho ideia que a passagem dela, para muitos, pode ter representado um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de desespero, de impotência. Eu gostaria de pedir aqui para todos vocês que de alguma forma se conectaram com ela para honrarem esse ser. A gente honra quem passa por nós através das transformações que esses seres operam no nosso espírito. Suportar o que a gente sabe, como a gente começou essa live. Antes, talvez a gente não soubesse do que acontecia num copo de leite, num pedaço de queijo. Hoje a gente sabe. Então, como é que a gente honra esse ser com esse conhecimento? Eu acredito que quando a gente fala muitas vezes morrem 70 bilhões por ano, é um número tão impessoal e até difícil de contar. Mas quando a gente coloca o rostinho de Mestre Aini nesses 70 bilhões, quando a gente começa a colocar a Mestra Govardhana, que há algumas semanas fez passagem aqui também, a gente consegue aproximar isso para o nosso cotidiano. Já não são 70 bilhões, são seres que de alguma forma se relacionaram com a gente, ainda que não dentro de um contexto pessoal físico. Quando a gente fala dessas emoções todas, que passagens assim favorecem em termos de autoconhecimento, já que não deixa de provocar na gente a consciência do que a gente traz dentro. A gente pode falar que a indústria provocou raiva na gente, ou quem ainda consome provocou raiva na gente. Mas de verdade esses seres estão mostrando para nós, através da nossa reação, o que a gente traz. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente vigie muito o que está dentro de nós. É óbvio que a gente não pode dizer eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais desespero, eu não sinto mais depressão. Mas a gente pode sim favorecer com consciência que essas emoções não se desenvolvam em palavras hostis, em ações hostis, em comportamentos hostis. E por que isso? Porque a gente veio aqui por amor. E quando a gente fala de amor com raiva, quando a gente fala de amor com ódio, quando a gente fala de amor invocando vingança, quem escuta a gente nem sempre consegue penetrar nesse lugar que trouxe a gente até aqui. Então eu gostaria que a gente lembrasse muito disso, principalmente a gente como vegano, quando nós conversarmos com quem não é vegano. Porque do contrário, a gente começa a entrar em incoerência. E uma outra incoerência que isso eu vejo é que o que move a gente nesse amor por mestres animais? O que pulsa dentro da gente? Justamente para que a gente termine a agressão, termine a violência.
Então eu peço sempre, essa é uma oração pessoal minha, que eu compartilho com vocês. Eu sempre peço e me emociono. Eu sempre peço para eu nunca me tornar o que eu aspiro combater. É óbvio que eu posso, com essas lágrimas, tentar convencer vocês um pouco mais. É óbvio que eu posso provocar isso do lado de fora, mas eu acredito que cada um de vocês consegue fazer essa conexão com o coração, consegue fazer essa conexão com o espírito de cada um e dos demais seres. Porque quando verdadeiramente a gente vê alguém sofrer, por mais que a gente tenha outro gênero, outra ideia, outro partido político, outra espécie, a gente quer aliviar aquele sofrimento. Então está em todos nós. Está em todos nós a capacidade de nos conectarmos com o amor e agir em nome desse amor. E é isso que deve motivar a gente, aí não mais falando apenas para veganos, como essa ressalva que eu fiz, isso que deve motivar a gente como ser humano a ser melhor. E hoje, dentro do contexto existencial, na encarnação de todos os seres no planeta Terra, ser melhor significa a gente se abster de qualquer produto que venha de mestre animal. As consequências que esses produtos, que essas vidas, o impacto disso tudo no meio ambiente, na própria vida deles, o impacto na nossa própria saúde, o impacto de tantas formas diferentes que a gente pode enumerar durante essa live inteira, são incontáveis. Então, para que a gente veio de novo? Por amor. E eu sei, quando eu era criança, eu sabia disso, que quando eu via uma injustiça, aquilo me provocava e eu procurava uma referência de justiça para mim, que poderia ser o tio da escola, poderia ser o meu pai, a minha mãe, alguém próximo, um adulto, para falar, olha, aqui aconteceu uma injustiça. E eu acredito que todos nós ainda tenhamos isso dentro de nós. Verdadeiramente eu acredito. O que acontece hoje é que quando a gente vai procurar essa informação, essas pessoas que são parâmetros para nós de justiça, de benevolência, e aqui eu abro inclusive para mestres espirituais, essas pessoas ainda tomam leite e comem carne. Muitas delas. E a gente fica um pouco perdida nisso tudo. Então aqui eu quero invocar uma outra conversa dentro disso aqui que a gente está falando de uma maneira muito ampla. Eu quero invocar coragem. Eu quero invocar coragem quando os nossos médicos, quando os nossos nutricionistas, quando as pessoas que a gente tem perto de nós como referências, não só de bondade, mas de conhecimento, não acessaram essa informação ainda. E quando a gente vai para elas, elas justamente falam, não, mas o que você precisa é justamente o oposto do que você está pensando. Você precisa do leite para o cálcio, você precisa da carne para a proteína. Para que a gente tenha coragem para procurar por outros lugares. Porque da mesma forma que para a maioria de nós aqui, se a gente falasse não existe nada para comer e a minha proteína depende da carne do mestre cachorro que vive comigo, eu tenho certeza que todos nós nos esforçaríamos além dos limites do que a gente consegue imaginar hoje para não realizar aquele ato do quê? De matar o mestre cachorro e comer aquela carne. Então a gente tem essa força dentro da gente, a gente sabe o que é justiça e a gente tem amor. Então agora procurar informação aonde ela está disponível. A informação da vida de Mestra Aini, a informação da vida de Mestra Govardhana, que foi a outra que a gente falou antes e que também fez passagem aqui, essas informações, esse conhecimento não estão na indústria. Porque a indústria quer o consumo, a indústria quer a venda, a indústria quer o lucro. E qualquer crise existencial no consumidor vai fazer com que aquele produto, aquela vida, possa ser de alguma forma questionado, para que então haja abstinência de dor, se essa informação de novo for revelada. Então a indústria não vai apresentar isso. Os médicos que não despertaram não vão apresentar isso. Aí a outra coisa que acontece é a gente querer se isolar. Porque esse mundo está perdido, porque vamos chamar o meteoro, porque é o fim do mundo. É o fim do mundo mesmo. Parabéns!
vamos dar as graças, é o fim do mundo. Porque do jeito que tá não dá pra ir. Então quando a gente interiorizar essas palavras na nossa fala, é o fim do mundo. Dá as graças. Porque tá acabando, precisa acabar. Shiva de novo. Mestra Ini saiu por uma porta de saída que se transforma numa porta de entrada num outro lugar. A gente consegue invocar isso para nós, essa transformação? Vamos acabar com esse mundo por vez? Quando a gente fala, esse mundo está acabando mesmo. Então vamos acabar com esse mundo. E uma forma de acabar com esse mundo que a gente olha com desdém, esse mundo que a gente olha com crueldade, esse mundo que a gente olha e não quer pertencer, uma das formas é a gente se conectar de novo com o nosso coração e se abster de qualquer forma de ação nossa que provoque sofrimento nos demais. Enfatizo de novo, o consumo de qualquer produto de mestre animal, produto, vida de mestre animal, causa profunda destruição e dor. Profunda. Inimaginável. Na outra live eu comentei um pouco a respeito da senciência deles e eu gostaria aqui de falar algumas coisas que aconteceram dentro dessa senciência. Eu, quase com 50 anos de idade, eu me reservo o direito de não querer provar minha sanidade. Então eu vou falar aqui livremente para vocês e peço para que o que servir que vocês interiorizem e o que não servir que vocês descartem. E que nesse entra e sai de informação por mente e coração, que vocês pratiquem um não julgamento. No momento que eu sentei com mestra Govardhana no trator, ela falou pra mim algumas coisas. E uma das coisas que ela falou é que ela estava convencida sobre a passagem dela, que eu não estava e lutei, como todos que estavam aqui naquele dia. Mas ela falou sobre as crianças. Parecia que ela sabia. Parecia que ela sabia de alguma coisa que cruzaria o nosso caminho e que a gente precisaria ter atenção. E realmente todo o resgate delas foi algo que veio furtivo, motivado por Mestra Gaia. Um outro resgate e uma moça, uma jovem senhora, na verdade, que se recupera e a gente dá as graças. Ali naquela ocasião, falando da senciência deles, quando eu escutei isso, eu lembrei de quando muitas vezes a gente está perto de alguém que a gente tem verdadeira conexão, e a pessoa não precisa falar com palavras para nós. Ela senta ao nosso lado e a gente fala, o que está acontecendo? Você quer conversar um pouco? E parece que a gente recebe aquelas emoções daquele ser direto no nosso coração. Eu acredito que todos vocês, todos nós, já tenhamos tido essa experiência com seres humanos. Alguns de nós com mestres animais, e aqui vou um passo além na minha insanidade, e outros de nós até com mestras árvores, ou a própria mãe água. Mas isso é algo que acontece e a gente tem noção. Então o que eu quero dizer com isso é que a senciência deles é muito maior do que simplesmente a gente falar, nossa, então tá bom, então vamos aplicar uma morte mais rápida, porque é só a questão da dor. Não é só dor física. Não adianta a gente pensar uma forma de abate humanitário. Não adianta. É óbvio que não adianta dentro de um contexto vegano. Se a gente pensar dentro de um contexto imediato, se a gente pensar em um que está agora, prestes a partir, se ele puder aliviar esse sofrimento de alguma forma, através de um método rápido, que seja feito. E essas palavras podem ser tiradas de contexto, mas eu confio também na maturidade de vocês e discernimento escutando essas palavras. Então, de novo, a gente quer fazer essa transição. A gente quer imediatamente mudar. A gente quer agora que o mundo seja vegano. E outra vez, voltando no começo, não existe abate humanitário. Não existe forma da gente sacrificar a vida de alguém que quer viver. Nós estamos tomando decisões por outros seres que não são apenas sencientes, repito, em dor e prazer. São sencientes no espírito. São sencientes na capacidade de perdoar. Não porque não tem memória, que isso é algo que eu já escutei. Mestres animais não têm memória, por isso que eles são doces. Não, eles lembram de tudo. Só que eles perdoam. A gente teve aqui com a mestra Búfala, a mestra Chakrona e a mestra Ayahuasca, que vocês conhecem de alguns vídeos. Quando uma vez o fazendeiro veio por aqui para vê-las. Quando ele chegou na porteira, que elas escutaram a voz deles,
elas subiram a montanha até encontrar a primeira cerca. E eu tenho um certo pensamento em mim que se eles tivessem avançado para dentro da propriedade um pouco mais, elas seriam capazes de varar aquelas cercas. Outro aspecto também da ciência deles, e já volto em Govardhana, mestra Govardhana, quando aconteceu aqui, ou acontece aqui, uma entrega de um fornecedor que absolutamente não entende o propósito do santuário, especialmente os que estão mais próximos de nós, ou seja, mestres bodinhos, mestres porquinho, mas acontece também com os de grande porte, que geralmente esse desembarque de material, seja de ração, de produtos, de o que quer que seja que a gente esteja comprando para o santuário, acontece numa área onde geralmente os de grande porte não chegam. Esses seres, ao notarem algo, uma intenção distorcida em quem está fazendo a entrega, eles vêm para trás de nós. Aqui no santuário nós fazemos divisa com algumas propriedades que abatem, seja por leite ou seja por carne. E algumas vezes, infelizmente, se pode ouvir os gritos. Quando eles escutam os gritos, eles correm para trás de nós. Algumas vezes eles vão 2 ou 3 passos ou metros à frente, gritam e voltam para trás de nós, porque eles sabem que eles estão protegidos aqui. Quando a gente fala de ciência, a gente precisa entender seres espirituais encarnados na Terra, com o mesmo nível de ciência que nós temos quando pensamos em alguém e o telefone toca. Ou seja, seres que se comunicam com nós, nesse caso aqui pessoas, que se comunicam conosco porque estamos ligados emocionalmente. Mestres animais, eles se ligam a nós pelo coração, por causa da capacidade deles de amar incondicionalmente, mesmo quando nós não merecemos esse amor. Mestra Govardhana então fala, mestres bebês chegam, e dentro de toda essa dinâmica, que eu já comentei na outra live, sobre como escolhemos injustamente quem vive e quem morre, e isso é absolutamente algo que eu gostaria de enfatizar para vocês, que não cabe. Todos os encarnados merecem viver. E a prova disso é que ganhamos um corpo. Então nós estamos falhando contra o universo inteiro, contra preceitos universais. Quando mestres bebês chegam, então o contato triste com a doença. E a gente pode falar aqui, como foi que mestra Aini fez passagem? Ela tinha um problema respiratório. Ela fez 3 cirurgias. Ela chegou a parar de respirar por 1 minuto. A babésia dos 3. Eles, qualquer outro diagnóstico. Mas verdadeiramente, o que causa tudo isso neles é o leite e a carne. Porque essas escolhas que nós chamamos pessoais, e é muito libertino a gente falar que é minha escolha pessoal tomar leite. É libertino porque outro ser vive com a consequência da minha escolha pessoal. É libertino eu falar que comer carne é uma opção minha, quando outros seres vivem com as consequências, ou morrem com as consequências, ou sofrem, agonizam com a consequência da minha escolha pessoal. No tópico de ciência, ainda com mestres bebês, e lembrando sempre, o diagnóstico deles é o nosso consumo. A gente pode falar de outras formas disso, a gente pode falar de novo de babésia, de exame de sangue, parâmetros de exame de sangue, mas a causa raiz é o nosso consumo. Dentro dessa ciência, eu tive uma questão pessoal que me levou para São Paulo nesses últimos dias com a minha família, enfim, com meu pai, precisei me ausentar. Quando eu saí daqui, eu comentei com o Vitor, eu falei, eu tenho certeza, e comentei com os voluntários que também ficariam, que Mestre Martin vai sentir. Porque Mestre Martin é o mais sensível, é o que mais está sofrendo a mãe dele, não ter o leite, está separado. E por mais que todos os voluntários, o Vitor, todos eles, realmente acontece, esse amor incondicional que pulsa aqui por todas as pessoas que estão nesse serviço com a gente,
realmente aconteceu dele mais e mais sentir. Só que ele não sentiu só, ou seja, alguém que saiu, pessoa. Ele sentiu também a irmã dele, porque a mestra Aini teve que ser levada às pressas para o hospital. Então, mestre Martin, enfatizando que a ciência não é calor e frio, mestre Martin vê de novo a insegurança de não conhecer, a insegurança de estar sozinho, a insegurança, e reage. Mestre Martin, quando ele chegou, foi o mais difícil de ter a conexão. Eu não sei quem de vocês pode ter essa referência, mas às vezes quando a gente trabalha com crianças carentes, por exemplo, ou crianças órfãs, por mais que elas queiram um contato, muitas vezes existe muita dificuldade por causa dos ferimentos. Eu estou trazendo isso para cá porque quando a gente fala dessas crianças do leite, a gente está falando dos mesmos padrões emocionais. E a gente gostaria aqui de pedir humildemente para que a gente tirasse esse véu que fala do ser como forma. Então, do ser Patrícia com cabelo, com vestido laranja, com... Não, o ser que está processando tudo aquilo é um espírito que está vestido daquele jeito que está se apresentando na frente da gente. Mas que tem processos de evolução, de dor e de prazer muito similares com os nossos. Similares no sentido da elaboração, não da conclusão. Porque, óbvio, o luto para uns é mais rápido, para outros mais devagar, mas o luto acontece para todos. Entende? Então, dentro disso tudo, o mestre Martin tem essa condição, vai para o hospital às pressas, sentindo. Lá, ele está todos esses dias com soro, ele está todos esses dias com a mamadeira especial. E ontem, mestre Martin, no hospital, passa por outro trauma. Mestra Aini, de repente, se vai. Se vai e ela posso colocar aqui, com as lágrimas de novo, falando através das minhas palavras, que ela se vai por insuficiência respiratória. Não, ela não se foi por insuficiência respiratória. Mestra Aini se foi em um copo de leite. Foi assim que ela foi. Como tantos outros estão indo agora. Mestra Aini se foi pela carne. Porque o filho da mestra vaca, que foi criado, que foi gestado para que aquela mãe fosse abusada para prover o leite, aquele filho virou carne. Então, mestra Aini, ela não foi só pelo leite, pelo queijo, pelo iogurte, ela foi também pela carne. E é por isso, outra vez, que a gente precisa ter coragem para escutar tudo isso. Ter humildade para olhar para nós e perceber que o que a gente chama de evolução, na verdade, está distanciando a gente do que é verdadeiramente tecnologia de ponta, como o amor. Quem já viu uma mãe protegendo um filho, levantando, parando um carro? Tem um filme no YouTube, um amigo meu me falou uma vez, que uma criança está na frente de um carro e a mãe levanta, para o carro, faz qualquer coisa. Isso é tecnologia de ponta. Quando a gente fala que alguém desencarnou e visitou a gente no nosso coração, pedindo perdão, depois de uma vida inteira que a gente não se falou, e essa pessoa no dia do velório, no dia do... aparece para nós. E essa pessoa no nosso coração, em um sonho, ela fala: você me perdoa? Eu preciso ir. Você me perdoa? E a gente perdoa e aquela pessoa desaparece e a gente acorda leve. Isso é tecnologia de ponta. Quando a gente é capaz de colocar a mão sobre alguém e o amor que a gente sente curar aquela pessoa, aquele ser, aquela mestra árvore, aquele mestre animal, isso é tecnologia de ponta. E isso que a gente está vivendo no planeta é uma ilusão, uma distorção do que poderia ser feito com os recursos naturais que todos nós temos enquanto bibliotecas vivas do universo aqui e agora. Até quando? As águas estão chorando, a terra está agonizando.
mestres animais estão implorando. E tudo que a gente fala é de uma vida mais confortável, de coisas pra gente comprar. O Natal tá chegando e olha o consumo exacerbado. Existem países que recebem lixo eletrônico. Isso é evolução? Trocar de celular a cada segundo é evolução? Eu não estou desdenhando a tecnologia, eu não estou desdenhando essa ferramenta que a gente está se falando aqui agora. Eu só estou pedindo humildemente para a gente colocar em perspectiva o mundo e o estilo de vida que nós temos levado até aqui. E com essa mesma humildade e pedido de reflexão, invocando sabedoria em todos nós, se nós repetirmos esse comportamento durante dias, meses e anos, aonde nós estaremos enquanto humanidade, planeta Terra, vida senciente em cima dessa Terra, daqui 10? Porque daqui 20, órgãos públicos já falaram que a água do planeta potável vai estar pela metade. Isso é evolução? Destruir a evolução? Porque me parece um pouco descabido que a gente tenha milhares de anos as tábuas falando lá para não matar. E milhares de anos depois, a gente ainda continue não entendendo orientações que chegaram de formas tão diferentes por líderes espirituais, por líderes sociais, por quem quer que seja, e a gente está achando que a gente está evoluindo. Vamos falar um pouco agora a respeito do tratamento que Mestre Aini recebeu. Com mestre de grande porte, e eu vou fazer o paralelo aqui com a saúde humana. Só olhar a hora, porque senão eu passo. Então, sobre tratamentos, fazendo um paralelo com a saúde humana. Vamos pensar no câncer. E agora a gente vai pensar em uma doença chamada ELA, que é uma doença rara. O quanto existe de investigação para essa doença aqui, que é o câncer, que basicamente a indústria farmacêutica, laboratorial, tudo que é essa medicina distorcida, porque, de novo, tem um voto lá atrás que fala a respeito do que faz um médico, o voto que eles fazem, e parece que está um pouco distorcido dentro disso. Então, eu aqui invoco também todos os médicos que estão nessa live, que estão no nosso círculo, para que continuem realmente cuidando do ser humano ou dos seres, isso ampliando para a medicina veterinária. Então, voltando de novo, eu tenho o câncer e eu tenho aqui a ELA. O câncer, bom, eu tenho muitas chances, indústria, de ganhar dinheiro sem curar, porque eu não quero curar ninguém. Se eu curar, eu perco meu lucro. Então, eu preciso prolongar a vida desse ser com câncer. E eu investigo como fazer isso. Eu investigo. Então, esse aqui que seria meu paciente, ou esses que seriam meu paciente, não importa a doença, eles deixam de ser pacientes, para mim, indústria. Eles, para mim, são clientes. E essa doença daqui, ela é descartada no ponto de vista de como que eu vou bancar, investigar, se é tão difícil a cura, se acontece só num pequeno percentual, então eu nem investigo. E o tratamento para ela é caríssimo só para alguns e basicamente a gente conhece a agonia entre seres humanos e percebe que a gente também foi reduzido a número. Embora muitos de nós pensem que estamos no topo e no centro, se nós estamos caminhando na massa, no coletivo, nós também somos um número. E é preciso despertar para perceber tudo isso. Quando a gente está falando de mestre bovino, a gente tem, por exemplo, mestres equinos, que são abusados de uma outra forma, igualmente agonizante, cruel e terrível, e que tem direito a tratamentos. Por quê? Porque geralmente quem tem um mestre equino, geralmente, por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que tem um mestre equino que não tem um nome? Geralmente o mestre equino tem um nome. Agora, quando a gente fala em mestres bovinos, todos eles têm, quanto muito, números.
Então existe uma relação pessoal com eles. Quando a gente fala de tratamento, muitas vezes para o grande porte, muitas vezes a gente reproduz o que já foi feito com mestres equinos e mestres até de pequeno porte, no caso da ortopedia, para tentar imaginar como que é uma prótese, por exemplo, para esses seres que chegaram, que eu espero que eu tenha tempo de falar, porque eu já vi que eu já falei quase 40 minutos. Então, esses mestres bovinos são aqueles que a indústria não está interessada em manter como cliente. Porque, de novo, a gente já entendeu que paciente não tem ninguém. Porque paciente seria se alguém quisesse curar a gente. Ninguém quer curar a gente. Querem ganhar dinheiro com mestre animal, querem ganhar dinheiro derrubando floresta, querem ganhar dinheiro até na agonia do ser humano quando ele está doente. Então, esse mestre bovino aqui, ele acaba sem opção. A gente tem que procurar alguma forma, isso que é sempre um paralelo, e embora sejam mamíferos, mas existe toda uma condição especial diferente de cada um deles. Quando a gente fala disso, o que eu quero trazer aqui? Que é algo que a gente também precisa conscientizar. Os nossos veterinários, a nossa equipe médica é absolutamente incrível. E eu quero deixar isso aqui registrado, público, louvado, porque eles são incríveis. A coragem que, por exemplo, o Dr. Eric demonstrou para fazer o que ele fez com o mestre Aini na segunda cirurgia foi algo heróico. E eu presto homenagem para isso. O que acontece é que a medicina não oferece, porque a maior parte dos médicos veterinários se transformaram em zootecnistas. Ou seja, como em vez de eu salvar uma vida, a minha ênfase e estudo é como eu faço com que aquela vida produza mais, para ela gerar mais lucro para quem fala que tem aquela vida. Percebe a diferença? E aí, com tudo isso, é óbvio que a medicina, especialmente para mestres bovinos, que quando tem problema são o quê? Abatidos. Eles têm a vida muito curta. Ninguém tem ideia de como fazer os tratamentos. Tudo que a gente está fazendo aqui está absolutamente reverberando, inclusive, em faculdades e universidades. Para que outros possam ter essa chance, à medida que nós nos tornando veganos, nós possamos defender um mestre bovino tanto quanto defendemos um mestre gatinho, um mestre cachorrinho que vive com a gente dentro de casa. Isso precisa acontecer. Então, com toda essa conversa, a gente vê todas as irradiações. Quando a gente começou o tratamento de mestre Aini, a gente reproduziu o tratamento de um mestre equino. Só que o mestre equino, quando ele recebe o traqueotubo, ele tem mais espaço para acomodar, diferente de um mestre bovino. Então, na primeira cirurgia já aconteceu já ficou muito grudadinho, já ficou muito coladinho. E aí, então, veio a segunda e veio a terceira e, por fim, a parada respiratória. Outra vez, o que levou o mestre Aini não foi a condição pulmonar, mas foi a condição dela ter sido gestada por inseminação artificial para que o leite da mãe dela fosse roubado, para que ela fosse eventualmente explorada como a mãe. O que levou o mestre Aini foi nosso queijo, foi nosso leite, nosso iogurte, nossa carne. E eu gostaria de pedir que essa informação fosse interiorizada no coração de vocês grandemente. Porque a única forma que a gente vai ver esse planeta regenerado é através da regeneração do ser humano. É a única maneira. Não existe outra forma. Nós temos que nos transformar. É a premissa, inclusive, para a gente continuar andando em cima dessa terra. Porque, do contrário, todos seremos varridos daqui. E eu, sinceramente, acredito, de novo, pedindo escusa para minha loucura, que a razão que algo pior não aconteceu ainda é que espíritos puros, como de mestras árvores, como de mestres animais, ainda estão presentes no planeta. Eu verdadeiramente acredito que a gente deve a nossa vida para eles nesse sentido de fim dos tempos, fim dos mundos, fim das galáxias, porque realmente o que eles canalizam, e nos Vedas a gente tem isso também, que os chifres deles trazem energia cósmica e os cascos deles ancoram essa energia cósmica na Terra. Esses seres são seres incríveis, subjugados, invisíveis no potencial deles. Já que eu abordei isso, eu vou falar rapidamente dos resgates, mas eu acredito que a gente vai precisar de uma outra live, se vocês tiverem interesse, para falar sobre esses resgates. A gente anunciou uma chegada, mas são 3. Enfim,
Quando a gente fala também dessa energia cósmica que vem pelo chifre, eu gostaria de falar aqui do ghee. O ghee é a manteiga clarificada, que a yoga, que a medicina ayurvédica, a medicina indiana, usa e fala como uma medicina de cura. Eu posso falar para vocês aqui que não existe como algo que sofre tanto, produzido com tanto sofrimento, tanta dor, ser positivo para o corpo humano. Mas eu posso usar outro argumento e eu vou deixar aqui também porque eu vejo importante, já que no nosso círculo a gente tem várias pessoas que são desse círculo de novo, da yoga, da Ayurveda. Lá atrás, quando esses seres de chifres traziam essa energia cósmica, eles também tinham um nadi específico que transformava o ghee em medicina. Nadi é algo parecido com o que a gente chama de meridiano na medicina chinesa. Então aquele nadi fazia com que aquele ghee, aquela manteiga, aquele leite, viesse com aquela potencialidade de cura. Essa raça já não existe mais. Então, se a gente está consumindo ghee achando que cura, achando que aquilo é um alimento sagrado dos deuses, que Krishna, eu aqui me atrevo e peço licença para todos os Vaishnavas que estão nessa live, eu me atrevo a dizer que Krishna, que amava mestras vacas, jamais consumiria o ghee do leite delas nos tempos de hoje. Eu volto no começo da live. Coragem. Porque muitas vezes as pessoas que estão em volta de nós, que a gente busca como criança espiritual, como adulto, agora não mais naquele exemplo de criança, como criança espiritual, a gente busca referência, essas pessoas estão justamente fazendo o que a gente está vendo por outros canais que não é favorável à própria fala delas, não é condizente à própria fala delas. Então, outra vez, coragem. E não nos isolemos. Porque a gente não vai mudar o mundo se a gente abrir uma ecovila vegana. A gente precisa estar inserido. Eu queria com isso invocar paz no teu coração, que você está exatamente onde você tinha que estar. Que eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Que o santuário está com todas essas divisas, com todos esses gritos que a gente escuta daqui, de seres desencarnando. Nós estamos onde precisamos estar. Porque irradiamos uma nova consciência. E peço, volto para o começo da live, que essa nova consciência seja irradiada com amor, com amorosidade, com paciência, com tolerância. Revisito a oração que compartilhei. Que a gente nunca se torne o que a gente aspira a combater. Então, ficou claro a questão do tratamento? São incríveis, tudo isso aqui outra vez. A gente tá... Então isso precisa irradiar. Esse trabalho, esse serviço, o santuário está fazendo através desses resgates e através de toda a colaboração e todo o suporte que vocês todos estão dando para que essa missão se cumpra. A missão do santuário não se restringe ao resgate, porque para cada um que entra, tem bilhões para fora. A missão do santuário, ela está também na conscientização. Se vocês quiserem participar mais dos nossos programas, na bio tem o nosso telefone, a Dani, voluntária, pode receber vocês na lista de WhatsApp. E lá, inclusive, ontem mesmo a gente já deu a notícia à noite da passagem de Mestra Aini, dos resgates também, porque não existe como atualizar a rede social com tudo que acontece dentro do santuário, dentro dessa dinâmica de vida tão intensa. Então, deixo esse convite para vocês, inclusive para que vocês conheçam mais formas de apoiar essa missão através de parceiros e colaboradores. Antes de falar a respeito dos resgates, e a gente tem muito pouco tempo para isso, eu gostaria aqui, talvez, na verdade, revisitando minha fala, talvez eu abra... Bom, vou falar um pouco e depois, se vocês tiverem interesse, a gente fala numa outra live. Dentro dessa forma de ajudar o santuário, então, óbvio, existe como ajudar essa missão para que ela se cumpra, porque aqui a gente tem todos os gastos e despesas, mas existe também como ajudar a missão em termos da conscientização. E uma forma é, de novo, a gente se conscientizar e a gente se transformar. E pensando que cada um de nós é um sistema, a gente não é uma pessoa. Então, a Patrícia, eu aqui falando, eu tenho a minha família.
Eu tenho amigos que nem sempre são veganos. Então, esse sistema que eu represento, através do que eu aprendo, do que eu interiorizo, do que eu me transformo, do que eu conscientizo, eu irradio para eles. Com isso, eu deixo aqui, dentro dessa missão de conscientização, um dos aspectos que a gente fala que é muito difícil o veganismo, que a gente escuta, perdão, é o queijo e o leite. O queijo, a gente falar dele como eu adoro queijo, ótimo. Ninguém está discutindo o paladar do queijo aqui. O que a gente precisa interiorizar é o gosto amargo do queijo. Entende? Ou seja, não é uma questão de paladar. O queijo vai continuar sendo gostoso dentro da limitação de quem não realiza a sinapse dessas informações todas que estão sendo discutidas aqui. Agora, quando a gente muda isso e consegue invocar o gosto amargo do queijo, aí a gente se abstém. Mas isso não significa que a gente não tenha substituição. Então aqui eu deixo para vocês a recomendação do curso de queijos e laticínios vegetais da Combicura, que inclusive reverte para o santuário 10% do lucro deles. Eu quero enfatizar para vocês que existe forma da gente transformar o mundo, existe forma da gente se transformar. Eu gostaria de pedir de novo para que a gente trouxesse o rosto desses que são resgatados para perto de nós, porque isso traz pessoalidade para as nossas compras, traz pessoalidade para a nossa vida cotidiana, que muitas vezes está distante do santuário. Eu quero pedir aqui também para a gente, para que a vida deles seja honrada através do nosso comportamento. É a única maneira que a gente tem. Dentro de todos esses assuntos, ontem nós recebemos aqui 3 vidas. Elas chegaram através de denúncia, então eu mesma ainda estou interiorizando como colocar isso em rede social, porque tem uma pessoa que foi muito corajosa fazendo essa denúncia e está recebendo ameaças, e obviamente a gente quer preservá-la. Então, eu estou outra vez nesse processo de entender como, porque se a nossa missão é conscientizar, a gente precisa contar essas histórias. Essas 3 vidas, uma delas está dentro do ventre. A outra está carregando esse ventre, essa vida. E a outra é um serzinho que eu postei há pouco, um ser lindo, uma criança também, que não tem uma perna. A mãe era escravizada, a mãe do porvir, né? Não a mãe dele. A mãe do porvir, ela era escravizada, explorada, perdão pelo termo, pro leite. Só que ela teve um desentendimento com o produtor. Porque ela, e eu louvo esse feminino sagrado nessa mestra vaca, ela nunca se curvou para esse fazendeiro. E ele, então, para que ela se submetesse, para que ela fosse subjugada, para que ela entendesse que ele que manda, ela foi amarrada pelos chifres nas mãos, para não conseguir nem se defender, nem fugir. Não basta a gente falar do leite, da morte, da exploração. Existe ainda esse lugar de requinte da crueldade. Como quando a gente vê vídeos da pecuária leiteira, não basta separar o mestre bebê. Eles separam e jogam aqueles corpos. Nós temos aqui resgatados com problemas seríssimos ortopédicos por causa dessa separação. Temos a Anita Garibaldi, mestra, e a mestra Joana Dark também, as duas com bacia e perna quebradas. A gente precisa interiorizar isso mais e mais. Essa mestra vaquinha, gestante, já está no santuário. Eu, de novo, elaboro só a fala para que a gente possa anunciar a respeito dela, dessa vida que já está aqui conosco. E também esse mocinho que nasceu para ser carne. E
na vida dele, ele sofreu um acidente e ele foi tratado de forma rústica e austera pelo próprio fazendeiro, num processo de agonia tremenda, que levou 1 ano e que causou com que o pé dele caísse por ter apodrecido. Eu realizo aqui o horário, que estamos próximos de terminar. Eu deixo aqui aberto para vocês, se vocês quiserem escutar mais dessa contação de histórias, se vocês quiserem saber mais desses resgates, para que, por gentileza, vocês comentem com a Dani, deixem comentários nas páginas, escrevam para a Vivian também no direct, no inbox, tanto do Facebook quanto do Instagram, para que a gente possa se reunir de novo, conversar mais, falar a respeito de tudo isso, interiorizar nos nossos corações. A última mensagem que eu deixo para vocês é para que cada um que ainda não fez a transição, que verdadeiramente se pergunte qual é o benefício que tem. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um fumante que quer deixar de fumar, ele sabe que aquilo é ruim, mas ele não consegue parar porque ele tem benefício do cigarro. Então ele se acalma com o cigarro, por exemplo. As razões podem ser diversas. Qual é o benefício para quem não fez a transição que ainda se tem? Porque então o que a gente vai fazer é trabalhar para substituir aquele benefício de uma forma que não machuque, nem explore, nem mate ninguém. Autoconhecimento é necessário. A gente olhar para dentro, sentir. A gente, humanidade, a gente está sendo muitas vezes a doença desse planeta. Mas é só a gente virar a chave para a gente ser a cura planetária. Porque está na vida do ser humano a capacidade de regenerar a Terra, a nova Terra. Eu espero, vibro, rezo, que algo dessas palavras toque o coração de vocês. Que algo dessas palavras possa inspirar vocês na jornada pessoal de cada um. Que algo dessas palavras possa, inclusive, aliviar a dor de quem hoje sente por mestres animais, pelos bilhões, não só por Mestra Aini. E para você que tem essa sensação de tristeza e impotência, eu peço para você se manter forte e firme, porque eles precisam de nós. E a nossa dor não pode entrar ou atrapalhar no serviço que a gente presta para o despertar. Isso não significa que a gente vai negar as nossas emoções, mas que a gente vai colocar o serviço em primeiro lugar. E quando for necessário, a gente vai engolir o nosso choro, sem que isso seja um processo de entupimento das nossas vias cardíacas, mas sim como uma homenagem a quem sofre muito mais que nós. Agradeço a presença de todos vocês e termino aqui, como comecei, com um mantra, e que esse mantra reverbere na vida de vocês, essa canção, esse cântico, esse som, reverbere na vida de vocês e de todos os seres. Se vocês quiserem simplesmente me acompanhar em silêncio, para que o coração de cada um se torne um centro de emissão e recepção, de amor, de compaixão, que todos os seres que atravessem os teus pensamentos nesses instantes, que eles possam receber dessa calma que você está irradiando, que você está enviando, que eles possam ter benefício. E assim a gente termina a nossa live. Que qualquer benefício, qualquer ganho que possa ter existido nesse nosso encontro, que ele seja dedicado a todos os seres que sofrem, para que encontrem alento, para que quem no escuro encontre a luz, para que quem com raiva se harmonize no amor, para que toda dor seja transmutada através do coração. Agradeço e canto.
Coração, vem receber a cura. Coração, deixa entrar o sol. Coração, o amor te procura. Coração, vem desatar os nós. Coração, vem receber a cura. Coração, deixa entrar o sol. Coração, o amor te procura. Coração, vem desatar os nós. Até bem breve. Grata pela companhia nessa senda do amor.